Olá, leitor fantástico! Olá, leitora fantástica! Seja bem-vindo ao meu canal, O Leitor Fantástico, um canal dedicado a você que, como eu, adora livros de fantasia, mistério, terror, suspense ou uma boa história de amor. Meu nome é Jordana Lima, sou formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e amo livros e escrever. Então, ficou curioso com o título do vídeo? Quer saber quais são as 7 dicas para entrevistar um vampiro? Isso é claro, se existir algum vampiro e você tiver a sorte de encontrar com algum. Ou azar, dependendo da boa disposição do vampiro ou a sede de sangue. Bom, antes de mais nada, se inscreva aí no botão de inscrição do meu canal para você ter acesso ao meu conteúdo. Então, simbora para as dicas? Bom, antes de mais nada, é bom ressaltar que você não precisa ser repórter de um grande jornal, ter um blog ou qualquer meio de comunicação. Você pode simplesmente ser uma pessoa fascinada por mistérios, coisas sobrenaturais e querer compartilhar isso, constatar por si só e gravar como prova para os seus amigos. Claro, se na eventualidade você conseguir voltar para rever seus amigos. Então vamos para as 7 dicas. Primeira dica, seja observador e veja se você encontra alguém com uma aparência um tanto diferente das pessoas que você está acostumado a encontrar. Alguém com roupas sombrias, talvez fora de moda, fora de época, né? Na época moderna, um cabelo um tanto grande, um jeito de falar, um linguajar que não parece muito moderno, né? Parece umas expressões de séculos passados. Veja se você encontra uma pessoa assim. Geralmente você pode topar com um tipo em bares bem daqueles sofisticados. Segunda dica, se você localizou esse tipo, chega até ele como quem não quer nada e puxe conversa. E esteja aberto caso ele me falar, eu sou um vampiro. Terceira dica. Peça a ele para você gravar a história dele. Mesmo que você não acredite, seja alguma coisa que você pense, é algum excêntrico, mas peça a ele para você gravar a história, ao menos para você ter algo com que compartilhar com seus amigos, talvez até escrever um livro de ficção. Quarta dica. Se o sujeito lhe pedir para você o acompanhá-lo, vá com ele. Se arrisque, afinal o pescoço é seu. Pelo menos até o vampiro não te atacar. Quinta dica, muita calma nessa hora. Se você constatar que o cara realmente é um vampiro, relaxe, fique tranquilo, não corra. Você chegou até aqui, mesmo porque se você correr, você não vai muito longe, vampiro é rápido, hein? Sexta dica, acalmado o seu coração, prepare o gravador, o celular ou qualquer outro aparelho de gravação, bota ele para funcionar e ouça com atenção a história até o fim. Sétima dica. Essa eu deixo para o final do vídeo. E aí, gostou até agora do vídeo? Se sim, marca aí o seu like para que o YouTube veja que esse vídeo é relevante para você. Bom, você deve estar se perguntando se teve alguém que realmente encontrou o vampiro e seguiu essas dicas. Esse alguém foi o repórter norte-americano da cidade de Nova Orleans, chamado Daniel. Personagem do livro Entrevista com o Vampiro, o primeiro volume da saga As Crônicas Vampirescas, de Anne Rice. E com esta saga eu abro o nosso quadro Grandes Sagas. E sim, para efeito de curiosidade, esse livro tem o mesmo título do filme de 1994, Entrevista com o Vampiro, com Brad Pitt e Tom Cruise. 80% do material do filme é baseado no livro. E antes de eu prosseguir com o vídeo, é importante frisar que ele vai ter spoilers. Então, se você não assistiu o filme e muito menos leu o livro, então pare esse vídeo, vai lá assistir o filme ou ler o livro e depois retorne para você deixar a sua opinião a respeito da história. Se você ficou até aqui, é porque você quer prosseguir. Então vamos lá. Essa história já começa com o Daniel começando a entrevista com esse vampiro. Eles estão num quarto de hotel.
O nome desse vampiro é Louis e ele é o protagonista dessa história. Então, depois do susto de comprovar que realmente Louis era vampiro, porque até então o Daniel achava que não passava de um cara excêntrico e instigou a curiosidade dele. E como ele o convidou para ir até aquele hotel, ele resolveu e foi. E tomou um susto quando viu que o cara realmente era um vampiro. Então, Louis começa a narrar para ele sua história. Ele nasceu no século XIX, naquela mesma cidade, Nova Orleans. Ele era de uma família de posses. Eles eram donos de uma plantação de algodão. E possuíam vários escravos. E a família do Louis era constituída por ele mesmo, um irmão mais velho, uma irmã e a mãe. O pai dele já havia falecido. E acontece um incidente, o irmão dele morre, e Louis se sente culpado por isso, porque o irmão dele tinha manifestado o desejo de ser padre, mas ele estava sofrendo com questões existencialistas que o Louis não deu muita importância, mas que numa discussão acabou que o irmão dele sofreu um acidente na escada do mausoléu do terreno da família. E ele começou a se sentir muito culpado com isso. E teve que assumir responsabilidade sobre a fazenda. E no meio dessa tristeza dele, ele acabou uma bela noite sendo atacado por um vampiro, Lestat. E o Lestat acabou perguntando se Louis queria se tornar um vampiro. E o Louis, meio assim, sem saber o que estava acontecendo, ele disse que sim. Porque durante a mordida, por mais que ele, mesmo séculos depois, enquanto conta a sua história para o Daniel, o Louis ele não tinha muita noção, esse momento que a pessoa era mordida, ela não tinha noção muito do que acontecia, ela tinha um prazer, sentia um prazer muito grande e parece que ela via cenas da vida dela, coisas assim magníficas que deixavam ela como se estivesse em êxtase. O Louis acaba concordando em se tornar um vampiro. E o Lestat o transforma. E para você ser transformado em um vampiro, não basta o vampiro te morder. Você tem que sugar o sangue dele. E é o que acontece. E depois que o Louis, depois dos primeiros momentos de deslumbramento, ele começa a ter uma visão mais ampla das coisas, ele começa a ver que aquilo foi um grande desastre para ele. Ele começa a se sentir angustiado e acontecem vários incidentes e ele é obrigado a deixar a fazenda, a deixar a mãe dele e a irmã. Mas ele dá um jeito delas não ficarem desamparadas, mesmo sem ele. Ele é dado como morto. Aí ele e o Lestat vão viver em outros lugares. E é importante frisar que a relação entre Lestat e Louis era uma relação meio que de amor, ódio, porque o Louis via o Lestat como alguém que não tinha coração, era um vampiro sádico, cruel, que não se importava com as pessoas e que ao mesmo tempo ele parecia dar uma que sabia das coisas, mas não sabia nada, porque ele perguntava para ele: como que surgiu os vampiros? Como que você foi criado? E o Lestat falava: não sei, não sei, simplesmente aconteceu. E aí ele constatava, ele dá uma que sabe, mas não sabe nada. E achava que ele era um completo ignorante, que ele não sabia ler, porque o Lestat ficava zombando do Louis, você fica pegando livros, gosta de leitura. E aí o Louis pensava: esse cara não deve saber ler, por isso que ele fica falando isso. Não gosta de livros, por isso que ele fica falando isso, né? E ele também via o Lestat como avarento, como pegando o dinheiro dele pra si, falava, ele via ele como avarento, que não tinha nenhuma posse, estava querendo se aproveitar dele, porque enquanto um mês depois que ele se transformou, ele ainda ficou um tempo lá na fazenda, tentando disfarçar. Mas como eu disse, aconteceram alguns incidentes. E curioso que o Lestat também levou o pai dele para lá. O pai dele era mortal, só que o pai dele era velho, cego e estava doente, já estava no fim. E ele nunca suspeitou que o filho era. E ele acabou morrendo lá nesse decorrer. Então eles somem, né? Vão para outra cidade dos Estados Unidos e acontece, nesse meio tempo, acontece uma doença contagiosa que estava matando as pessoas. E nisso, eles conhecem uma garotinha chamada Cláudia, que tinha entre 5 e 6 anos. E a mãe dela já tinha morrido. E ela também estava para morrer dessa doença contagiosa. Então o Lestat propõe a Louis que eles transformem a Cláudia num vampiro. Aí ele fala: não, você tá doido, tá doido. Mas aí depois ele acaba ficando com pena, o Lestat também morde ela, e aí obriga o Louis a dar o sangue dele pra ela, e ela se transforma. E eles adotam como se fosse a filha deles, né? Eles tratam ela como boneca, vestem ela como boneca, penteiam o cabelo dela, compram boneca pra ela. No começo ela adora aquilo, ela era muito ligada a Louis. Ela dormia no mesmo caixão que ele. Nas histórias da Anne Rice, segue alguns padrões os vampiros. Eles dormem em caixões
Eles dormem durante o dia, né, e só saem à noite. Mas só tem duas coisas que podem matar um vampiro. A primeira é a luz do sol e a segunda o fogo. Na maioria das vezes, essa é a regra. Mais pra frente, nos outros livros, vocês vão entender por que na maioria das vezes. Bom, e aí ela dorme, Cláudia dorme com Louis em seu caixão. Mas ela sai com Lestat para caçar e para matar. Ela não tem, ela até é pior que Lestat. Louis admite isso, ele adora a Cláudia, mas ele admite que ela é uma pior assassina que o Lestat. O Lestat até tem que controlar ela lá um pouquinho. Ele fala, não pode matar aqui em casa, que eles acabam comprando uma casa depois, os três, para morar. E Louis, uma característica dele, que ele procura evitar matar as pessoas, mesmo que para saciar a própria sede. O Lestat mostrou para ele formas dele se aliviar, através de sangue de pequenos animais. Só que às vezes não adiantava muito, às vezes o sangue humano, que era, vamos dizer assim, o prazer dos vampiros. Então tinha horas que o Louis não aguentava. Ele se sentia muito culpado quando matava uma vítima para se saciar. Bom, aí ela passa o tempo com eles, mas vai se passando as décadas. Até que um belo dia, Cláudia, ela está no eterno corpo de criança, mas a mente dela cresce. E ela percebe que ela vai ser uma eterna criança. Ela se revolta com aquilo, ela não quer mais saber de vestidos, ela destrói lá os vestidos, corta o próprio cabelo, mas o cabelo dela acaba crescendo na manhã seguinte, ela fica desesperada. Por fim, ela começa a questionar bastante o Lestat fica louco com aquilo. E, por fim, ela combina com o Louis deles matarem o Lestat. Porque ela percebe que o Lestat, ela quer descobrir o mundo junto com o Louis, e ela percebe que o Lestat não vai deixar. O Louis também percebe isso, mas ele não quer fazer isso. Mas meio que a Cláudia obriga ele a fazer isso. Ela prepara uma armadilha que pega lá umas vítimas e ela coloca veneno no sangue deles e oferece aquilo pro Lestat. Ele vai lá, morde essas vítimas sem saber que estão envenenadas e passa mal. Aí, sem jeito, o Louis acaba tendo que levar o corpo do Lestat e joga lá no pântano. Até então eles não sabem como matar um vampiro. Aí julgam que ele tá morto e joga ele lá, tá todo seco, né? Com veneno. E aí joga lá no pântano, cheio de crocodilo. E aí eles voltam. Durante semanas, nem sinal de Lestat. Eles julgam que conseguiram matar, mas, de repente, um belo dia, o Lestat surge lá e o Louis acaba atacando fogo nele e foge com a Cláudia. Aí eles vão para a Europa. Eles percebem que talvez na Europa seja o lugar que tem as respostas que eles procuram. Porque o Lestat, por mais que ele falasse bem o idioma inglês, ele, na verdade, eles reparam pelo sotaque dele que ele é francês. E eles vão para a Europa. Até porque lá, nessa época, mesmo na nossa história oficial, já se contava histórias de vampiros, do Conde Drácula, né, particularmente na Romênia. Eles percebem que essas histórias surgiram da Europa, só pode ser lá a origem dos vampiros. Eles primeiro vão para a Alemanha. Lá na Alemanha não descobrem muita coisa não. Eles se deparam com uma criatura estranha, que parece um vampiro, mas a criatura ela se comporta de um jeito todo animalesco, não parece nem ter feições humanas. Que os vampiros, eles conseguem conservar suas feições humanas. Claro que eles têm uma certa palidez e dependendo como eles agem, as pessoas podem notar que tem algo estranho ali, mas eles conseguem disfarçar. Só que o vampiro que eles encontram lá numa cidadezinha da Alemanha, ele é totalmente animalesco, ele quase mata os dois, parece que não tem consciência. Por fim, eles resolvem ir para outros países, eles chegam na França, na terra do Lestat. Eles ficam várias semanas lá, se acomodam, mas não descobrem nada. Até que um dia, o Louis, andando pela cidade de Paris, ele é seguido por um grupo de vampiros. Esses vampiros dão um convite para eles comparecerem numa peça de teatro, num grande teatro lá de Paris. O Teatro dos Vampiros. Ele fala com a Cláudia e os dois acabam indo. Lá eles veem uma peça em que os vampiros, eles estão matando uma pessoa, um humano. Só que os humanos é uma peça para os humanos. Só que os humanos compram a ideia de que aquilo é tudo encenação. Mas os vampiros estão realmente matando a pessoa lá, é uma moça. Por fim, acaba a peça, os humanos aplaudem, vão embora. E eles vão conversar com esse grupo de vampiros, que são liderados por um vampiro chamado Armand. E esse vampiro, ele tem a aparência de um adolescente. Mas eles notam que ele é muito mais antigo que o próprio Lestat. Enfim, depois de muitas conversas, o Louis fica fascinado pelo Armand. Nas histórias da Anna Rice,
tem muito essa questão da relação entre vampiros, relações homoafetivas ou heteroafetivas. Só que ela assim, ela não dá detalhes de cenas de sexo, nada disso, é muito sutil. São sugestões. Enfim, aí ele fica muito atraído pelo Armand e também pela cultura dele, ele quer saber mais sobre ele. E a Cláudia, até que em um determinado momento, ela pede para eles ir embora, pede para o Louis para eles irem embora. E lá, sozinhos, onde eles moram, ela fala para ele que não quer mais saber daqueles vampiros, que ela sentiu que o Armand estava passando uma mensagem para ela deixar o Louis. O Armand não queria compartilhar do Louis com ela. E ela pensa, ele vai me matar, ele vai me matar. E depois de uma discussão, inclusive a Cláudia se insinua pro Louis, porque por mais que ela tenha um corpo de criança, a mente dela é de mulher. Só que o Louis nem pensar. E detalhe, o Louis, ele ama a Cláudia como mulher. Por mais que ele disfarça, eu amo você como minha filha, ele nunca tocou nela, mas ele tinha pensamento. Só que ele tem um senso de moral muito arraigado. Ele, de jeito nenhum. Até que por fim, a Cláudia fala, então vá com ele, vá com esse Armand, mas você vai ter que transformar uma pessoa, uma mulher, num vampiro, para que ela cuide de mim, porque eu já sei que já perdi você. Por mais que o Louis negue, ele ficou atraído pelo Armand, e a Cláudia percebeu. Até que ele concorda, a Cláudia tinha conhecido uma senhora que tinha perdido uma filha e ficou encantada por ela. Ele vai lá e transforma essa senhora em vampiro, e aí ela promete que vai cuidar da Cláudia. Só que no dia seguinte, eles são raptados por esse grupo do Armand. E o Armand alegava, e ele tinha até meio que alertado o Louis, que apesar de ele ser considerado líder desse bando, ele não tinha muito controle sobre eles não, eles faziam o que eles queriam. Que tem uma característica que os vampiros não gostam, eles são meio desconfiados uns dos outros, eles não gostam de ficar em grandes bandos assim não. Até andam por conveniência, mas eles são desconfiados. Enfim, aí eles raptam os três, separam eles colocam o Louis num grande caixão. Deixam ele num caixão lá e ele fica ouvindo os gritos da Cláudia e da mulher que ele transformou. Finalmente, ele é libertado e ele vê, para grande espanto dele, o Lestat lá, junto com os outros vampiros, ele implorando para libertarem o Louis. Ele tá cheio de cicatrizes, das queimaduras. Só que os vampiros não querem fazer isso. Porque tem uma lei entre eles que se você matar um vampiro, seu criador, você vai ser punido por isso. E por mais que eles constatam que o Lestat está vivo, eles não querem nem saber. Aí por fim, o Louis descobre que eles colocaram tanto a Cláudia como a mulher lá que ele transformou no lugar onde o sol entrou e reduziu elas a cinzas. Aí depois ele volta lá, o Lestat já sumiu. E aí ele vai embora, o Armand fala pra ele ir embora. Só que ele planeja a sua vingança e depois ele volta lá e mata todo mundo, de menos o Armand. E depois o Armand vê ele lá todo desesperado, ele fala, o Louis pergunta, você vai me matar agora? Ele falou, não, eu estava querendo me livrar deles. Aí ele propõe que eles fiquem juntos, e eles ficam décadas juntos, viajam, o Armand mostra várias coisas pro Louis, até que por fim, eles voltam para os Estados Unidos, lá para a cidade de Nova Orleans, e lá o Louis descobre que o Lestat ainda está vivo, vai até ele, só que ele percebe que o Lestat é só... Ele nem é sombra daquele ser que ele era, todo vigoroso, apesar daquele jeito dele todo doido. Ele tá um completo caco, tem um vampiro lá que serve ele, mas ao mesmo tempo tem um certo desprezo por ele. Ele tá lá meio que sem forças e ele não sente vontade de vingar com ele não, que meio que ele achava que ele também era culpado pela morte da Cláudia, mas ele deixa ele lá. Aí ele volta pro Armand e o Armand fica assim, decepcionado, porque ele esperava que o Louis realmente matasse o Lestat. E porque assim, o que atraiu o Armand para o Louis é que tinha essa característica muito humana do Louis, esse fogo interior dele, que o Armand não via mais vampiro nenhum. Só que com o tempo, com o passar da convivência, esse fogo meio que parou. Meio que na verdade adormeceu depois lá da morte da Cláudia. E o Armand pensava que se o Louis visse o Lestat, se vingasse dele, ele ia reviver esse fogo. Aí ele fica decepcionado e simplesmente deixa ele lá. Aí acaba a história do Louis e aí o Daniel pergunta, é só isso? É, só isso. Aí vem a nossa 7ª dica. Não irrite este vampiro ao pedir que ele sugue o seu sangue e o transforme a um igual a ele. E é justamente isso que Daniel pede no final
pro Lui, fala, se eu tivesse a vida imortal, eu ia fazer isso, aquilo. Por fim, ele insiste tanto, e Lui fica irritado e falou, você não aprendeu a lição de nada, quis mostrar que a vida, meio que ele quis mostrar que a vida eterna era sem sentido, era um sofrimento eterno, era uma angústia, mas o Daniel não fica convencido. Por fim, o Lui fica irritado e salta lá sobre o pescoço do Daniel. Aí ele suga o sangue do Daniel, deixa ele quase morto. E o que acontece com o Daniel? Ele morre? Essa resposta, se você quiser saber, só nos próximos vídeos dos próximos livros dessa saga. Então, se você quiser saber o que acontece com os nossos personagens, se é realmente o fim, acompanhe aqui a cada segunda-feira um resumo de um livro desta saga, As Crônicas Vampirescas. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Você é realmente um leitor fantástico, você é realmente uma leitora fantástica. Te espero nos próximos vídeos. E compartilhe esse canal com seus amigos. Até a próxima!